Boa noite, irmãos. Estamos reunidos aqui mais esta noite de estudos doutrinários, né? Nesse período de isolamento social, ainda fora das paredes físicas da sala Chico Xavier, né? Mas a sala Chico Xavier está presente em cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Então, nesse período de pandemia, né, estamos trabalhando às quartas-feiras nos nossos estudos com a compreensão, para compreendermos esse período que nós atravessamos, né, usando temas da doutrina espírita para isso, né, para nós compreendermos a questão dos flagelos destruidores, das pandemias, as suas causas, as suas consequências, para que elas existem, né? E nessas últimas semanas, né, começando há 2 semanas atrás, com o que nós utilizamos como ferramenta, né, para nos auxiliar a trabalhar nesse momento, que é o pensamento positivo e a prece, sua importância, como que eles agem na nossa vida. Né? Então, essa é a finalidade dessa sequência de estudos que nós estamos, no momento, promovendo. Mas para nós começarmos a noite, vamos fazer a nossa prece inicial, fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e aos bons espíritos e pedindo a força necessária para atravessarmos esse momento difícil. Mas antes de mais nada, agradecendo a todos aqueles que estão trabalhando para a promoção do bem e da saúde em nossa sociedade. A todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que estão incansáveis nesta tarefa, o nosso sincero agradecimento e pedimos que a espiritualidade amiga continue atuando em seu favor, Senhor. Todos aqueles que trabalham na prática do bem, seja os médicos, os enfermeiros, sejam os lavradores que trabalham pelo nosso alimento, sejam os trabalhadores que produzem as máscaras para nos proteger, que estão nas indústrias que precisam continuar se movimentando, continuar trabalhando para que nós possamos estar na segurança de nossos lares. Agradecemos a cada um e agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui reunidos para adquirirmos ainda mais conhecimento e ainda mais informações para atravessarmos esse momento. Graças a Deus. Bem, como eu falei anteriormente, nós estamos dando sequência aos nossos estudos, né? É uma série de 4 noites, tratando temas a respeito do pensamento positivo e da prece, que nós utilizamos como ferramentas de transformação. Né? Na primeira noite, nós trabalhamos com o valor e a ação do pensamento positivo, né? Para a gente compreender a importância do pensamento positivo e como ele age na nossa vida, né, para o nosso processo de auto-melhoramento, para o processo de autocura. Na semana passada, com o nosso irmão Manuel, nós conversamos sobre a prece, né, para a gente destacar a importância da prece e compreender o seu poder transformador, como a prece tem esse poder transformador. E na noite de hoje, vamos trabalhar com um tema que vai associar esses dois, né, que é o estudo da fisiologia do bem e da prece. Nós trouxemos esse estudo justamente para compreendermos como o bem e a prece estão diretamente associados com o pensamento positivo. Né? Então, daqui para frente, nós vamos falar sobre isso, né, e tentarmos compreender o que é essa fisiologia e como que o bem e a prece agem na nossa vida. Então, vamos começar tentando entender o que significa esse termo fisiologia. E esse termo é um termo da área das ciências, né, biológicas, e ele é proposital, ele está no título do estudo dessa noite de forma proposital, que é justamente para entendermos como a ciência está explicando aquilo que a gente já conhecia através do Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá no capítulo 27, onde nos traz grandes orientações sobre a prece. E o que significa a fisiologia? A fisiologia é o estudo da função
e do funcionamento normal dos seres vivos. Ela vai estudar especialmente todos os processos físicos e químicos que ocorrem nas células, nos tecidos, nos órgãos, nos sistemas de cada um dos indivíduos, né? Então ele vai compreender e vai estudar como funciona todo esse processo, né, que forma o nosso corpo, como que nós respiramos, como que o nosso coração bate, como que as células respiram. Então, essa é a função da fisiologia. Quando nós trazemos o tema, a fisiologia do bem e da prece, nós queremos compreender como o bem e a prece agem no nosso corpo e influenciam nas nossas vidas. Então, assim, esse tema está totalmente relacionado a essa compreensão da forma que o bem e a prece atuam na nossa vida, não só emocionalmente falando ou metaforicamente falando, mas nós vamos falar sobre como ele age diretamente e efetivamente no nosso corpo. Para isso, nós vamos utilizar de estudos científicos que foram desenvolvidos com pessoas que praticam a prece, com pessoas que praticam meditação e também à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, né, que traz muitas informações importantes e muitos esclarecimentos sobre o aspecto moral e religioso da prece. Vamos começar a falar primeiramente sobre o aspecto científico. Nós identificamos um estudo muito famoso de um mestre da Universidade da Pensilvânia, chamado Andrew Newberg. Me desculpem se a pronúncia não estiver correta, né? Ele é autor de um livro chamado Como Deus Muda o Cérebro. Olha que interessante, né? E ele vem demonstrando em seus estudos como no momento de prece e de meditação existem melhoras nas funções imunológicas, cardíacas e respiratórias dos indivíduos. Então ele está dizendo que nesses momentos de prece e de meditação existem melhoras no corpo físico do indivíduo. Mas como que ele concluiu isso? Né? De que forma que ele chegou a esses dados? Ele chegou a esses dados através dos métodos próprios da ciência. Ele percebeu a ação efetiva da prece. Nosso corpo, ele é formado de células, ele é formado de neurotransmissores. Nosso corpo tem uma série de substâncias que trabalham constantemente sem nós percebermos, quase que a palavra não sai. Então, esse mestre, Andrew Newberg, ele conduziu estudos científicos para compreender o porquê que aconteciam, eventualmente, aquilo que algumas pessoas consideram como milagres, daquelas curas, né? Essa melhora repentina em algumas pessoas após momentos de oração, né? Então, pensando nessas transformações, esse pesquisador levou até seu laboratório, né, algumas pessoas, né, e fez ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas, né, no cérebro das pessoas, para identificar que tipos de mudanças haviam no cérebro dessas pessoas, né? A gente sabe que o nosso cérebro ele é dividido em partes e cada parte é responsável por uma área. Tem a área das emoções, tem a área do equilíbrio, tem a área das emoções positivas e negativas, tem a área que cuida do nosso reflexo. Então, o nosso cérebro é dividido em partes, né? E durante essas ressonâncias e essas tomografias, durante esses exames, foi percebido que as estruturas cerebrais, elas se modificam durante essas atividades, durante as atividades de prece, de meditação. Então, assim, no momento da prece, né, algumas áreas, elas ficam em atividade mais intensa. E essas atividades mais intensas se refletem em outras áreas do nosso corpo. E é um reflexo físico, eu não estou falando de reflexo metafórico, eu não estou falando de reflexo de magnetismo só, né? Eu estou falando de físico, daquilo que
se pode visualizar, né? Então foi possível aos cientistas visualizarem, né, as transformações ocorridas no corpo do indivíduo que pratica a meditação e a prece. Então, eu vou dar uma coladinha agora, né, em algumas áreas que os cientistas perceberam que são ativadas durante essas atividades. Eu vou dar uma lidinha aqui, que é coisa para chuchu. Foi percebida ativação nas áreas de raciocínio, percepção, nas áreas emocionais, dos sentimentos. Houve uma melhora nos neurotransmissores, como dopamina e serotonina, que são hormônios responsáveis pela comunicação das células nervosas, né? E onde são realizados o controle motor, né, dos nossos movimentos, o controle e a produção das sensações de prazer, de felicidade, o nível de agressividade, gente. Eles perceberam as transformações e do controle do nível de agressividade. Isso foi visto, né, por cientistas, que a prece e a meditação, né, que foi o foco do estudo, conseguiu não só uma melhoria, isso aqui são só algumas das áreas, tem uma lista enorme, depois eu posso até colocar no link do YouTube o artigo onde eu fiz a pesquisa sobre esse estudo, em que há uma transformação muito intensa, né, nas áreas do cérebro responsáveis pela melhoria do prazer, da maneira que a pessoa sente sono, nas variações de humor. Então, as áreas do cérebro responsáveis por todos esses departamentos, que eu vou chamar assim, foram ativadas durante esses momentos, né? Então, assim, toda aquela sensação de bem-estar quando a gente faz uma prece fervorosa, né, elas puderam ser mapeadas pelos cientistas, né? Então, quando a gente diz orar faz bem, não é uma metáfora que a gente está utilizando, né? Jesus Cristo já nos orientava dessa maneira há mais de 2000 anos atrás. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca isso pra gente, o Livro dos Espíritos coloca isso pra gente, o Livro dos Médiuns coloca isso pra gente, né? E a ciência vem demonstrando isso com mais e mais frequência. Esse foi um dos cientistas que tem trabalhado nesse aspecto com esse tema. Depois a gente vê que outros pesquisadores têm se aprofundado ainda mais, né? Mas fica aqui a reflexão sobre... ficam os dados, né, que foram produzidos a partir dessas pesquisas, né? Ele produziu outras obras, o Andrew Newberg, né? Ele produziu outras obras, né, outros estudos, sempre relacionados a essa área, né? Mas eu acho que é muito importante a gente conseguir perceber, né, que aquilo que a gente lê lá no Evangelho falando sobre o poder transformador da prece, como que nós nos transformamos, como nós podemos transformar o outro, né, a ciência vem comprovando agora, né? Então é muito, muito, muito prazeroso para a gente poder estar vivenciando esse momento, nessa conjuntura, onde nós podemos ter ferramentas ao nosso alcance de transformação, e é uma transformação real, né? Agora, quando nós falarmos sobre a posição do Evangelho em relação à prece, nós vamos entender um pouco mais dessa relação e como essa ação pode ser transformadora na nossa vida. Então, nessa última parte do nosso estudo, nós vamos conversar sobre a questão do bem e da prece à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, né? De que forma que o Evangelho nos orienta em relação à ação da prece e na relação entre pensamento e prece, e o que é caridade e de que forma que o bem e a caridade estão relacionados e conectados com tudo isso que a gente está conversando. Então, nesse momento, nós vamos compreender
efetivamente a ação da prece, como ela se conecta com a prática do bem, que a gente já pode traduzir com a prática da caridade, que é um dos pilares do cristianismo, que é um dos pilares do espiritismo, né? Então, como essa ferramenta, né, como a gente é colocado para a gente como uma ferramenta de desobsessão, uma ferramenta de transformação, né? Uma ferramenta de amor ao próximo, que é a caridade, né? Ela está interligada com todo esse nosso tema de estudo e como a ciência ela vem comprovando, né, e demonstrando a efetividade dessas ações, né? Então, como que a prece funciona, né? Durante a prece, né, o homem entra em comunicação com o ser a quem a prece se dirige. Então, no momento da prece, eu vou estar me comunicando com o ser a quem a prece é dirigida, né? Seja a Jesus Cristo, a Deus, ou aos intercessores, ou nossa avó, nossa mãe, nosso pai. Então, nós vamos estar nos comunicando com aquela pessoa, né, que estamos dirigindo a prece. Então, a prece é uma ferramenta de comunicação. E de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a prece está relacionada ao fluido cósmico universal, que é um fluido que está presente em todo o universo, que dá origem à vida, às transformações biológicas, as transformações estão presentes em nosso corpo, né? E que, de uma certa maneira, Joana de Ângeles, quando nós estudamos a questão do pensamento e as ferramentas de autocura, de automelhoramento, né, lá no livro Plenitude, ela chama de bioenergia. E de que forma essa energia, essa bioenergia, esse fluido cósmico universal, ela age nesse processo de comunicação, né? Então, esse fluido cósmico universal, antes de qualquer coisa, ela vai receber da vontade a sua impulsão. E essa vontade, ela é o veículo do pensamento. O pensamento é um veículo de comunicação. Então, essa é a relação entre o pensamento e a prece. O pensamento é o veículo desta comunicação realizada entre aquele que ora e a quem a oração se destina. Então, esse processo de se comunicar, né, com os bons espíritos, com a espiritualidade que nos é amiga, né, que é afim, né, que está trabalhando para o nosso bem, para o nosso aprimoramento, vai nos incentivar a força moral necessária para a nossa transformação. E esse incentivo, ele vem através das sugestões que a gente sabe que a gente pode acolher ou não, de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? E está relacionada com as nossas energias que nós emanamos, com a nossa bioenergia, aquilo que nós estamos emanando, né? Então, a gente olha a relação com a importância de nós entendermos o processo e a importância do pensamento positivo, né? Então, a gente sabe que aquilo que nós estamos produzindo em pensamento vai nos conectar com aqueles seres mais adiantados do que a gente, moralmente, intelectualmente, para que eles possam nos auxiliar nesse processo. E o Evangelho nos chama a atenção para uma coisa tão importante quanto a vontade, é que a oração deve ser realizada com fervor e com segurança. Então, a gente tem que estar seguro de si, daquilo que a gente está pedindo, a gente tem que ter convicção daquilo que a gente está pedindo, e a gente tem que pedir com fervor, a gente tem que pedir com vontade. Olha como essa palavra vontade, ela tem aparecido com frequência, né? Você vê no Evangelho alguns trechos que falam especificamente sobre a importância da vontade, e a gente vai tratar sobre isso na próxima semana, nessa relação da vontade com o livro do Leon Denis e de Emmanuel, com trechos desses livros. Então, para a gente chegar ao final, né, o poder da prece, ele está tanto nos nossos pensamentos, né, e nos ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Então tá lá no Evangelho essa parte que eu achei muito bonita.
os ímpetos de caridade dão à prece todo o seu poder. A prática do bem dá à prece todo o seu poder. Por quê? A caridade ela vai promover o desenvolvimento de outras virtudes. A prática da caridade ela vai nos trazer reflexões sobre o que nós estamos fazendo, sobre o outro, sobre de que forma nós podemos trabalhar para o melhoramento do outro. Né? Então, assim, ela é uma ferramenta, né? E como está lá no trecho do Evangelho, colocando, né, que ela é responsável por dar à prece todo o seu poder. Porque só pratica caridade aquela pessoa que está moralmente desenvolvida para praticar a caridade. Então, essa pessoa que tem esse desenvolvimento, ela vai estar mais apta, mais preparada, né, com seus pensamentos, com a sua energia, em maior sintonia com os bons espíritos, né? Então ela vai conseguir alcançar de uma maneira mais efetiva. A gente está dizendo que as pessoas que não têm que ainda não alcançaram, né, o desenvolvimento moral de forma adequada, que ainda falham com muita frequência, como todos nós aqui, eu estou levantando a minha mão, né, e me coloco nesse bolo. Nós todos que temos ainda grandes falhas a serem corrigidas, não devemos orar? Claro que devemos, a prece também é um exercício. Né? Então, quando a gente ora com fervor e segurança, né, instigados pela nossa vontade, nós entramos em sintonia com os bons espíritos, através de todo esse fluido cósmico universal, que está intensamente, né, em troca, em contato conosco o tempo inteiro. E muitas vezes nós não percebemos porque nós não estamos na mesma frequência, né? Então, assim, esse cultivo dessas boas energias, né, dessas boas vibrações, ela é transformadora, né? Nós podemos transformar nosso corpo fisicamente, como foi provado cientificamente sobre a ação do bem e da prece. Os cientistas, eles ainda não têm uma explicação causal, né, de uma forma muito efetiva. Eles só sabem que as coisas mudam, eles não sabem por quê. O porquê dessa transformação é a doutrina espírita que está nos orientando. Eles comprovaram como ela age, né? Através dos nossos neurotransmissores, as nossas áreas do cérebro que são ativadas por essa prece, por essa meditação, mas é a doutrina espírita que nos explica como. A partir do momento dessa ligação com os bons espíritos, a partir desse elo de ligação, né, que é o fluido cósmico universal, né, através da nossa concentração da nossa bioenergia em atividades relacionadas ao bem. Então, todos esses fatores, eles são transformadores, efetivamente transformadores. Eles vão ser percebidos em nosso corpo e na nossa vida, porque eles vão ser um reflexo daquilo que nós estamos vivendo. Nós gostaríamos de agradecer aqui, é um estudo que nós poderíamos nos estender um pouquinho mais, né? Mas a gente finaliza com essa ideia, né, de que a ciência ela demonstra como efetivamente a prece e a meditação elas nos transformam fisicamente, eles mostraram isso, e a doutrina espírita, mais uma vez, né, vem nos demonstrando como essa transformação foi feita, que os cientistas ainda não tinham essa explicação para o como, mas é a doutrina espírita que nos dá essa informação a partir da concepção, né, da nossa ligação com a espiritualidade superior, né, desse intermédio do fluido cósmico universal que está trabalhando e perdurando em toda a nossa vida, né? Então, e que é a caridade o impulso necessário para esse processo de transformação e de poder da prece. Vamos ficar agora com os nossos comentários, nossas dúvidas. Todos aqueles que quiserem participar, né, estão abertas agora as perguntas. Estamos aqui todos à disposição para
para a participação de todo mundo. Vai ser um prazer tê-los mais uma noite aqui conosco, tá? Então até já já.